Fatinha me lembrou isso. Obrigada, Fatinha. Bota de novo, Paty, desde o início. Not the things that... Então vamos lá. It is not death most people are afraid of. It is getting to the end of life only to realize that you never truly lived. There was a study done, a hospital study, on 100 elderly people facing death close to their last breath. They were asked to reflect about their life's biggest regret. Nearly all of them said they regretted not the things they did, but the things they didn't do, the risks they never took, the dreams they didn't pursue. I ask you, will your last words be, if only I hit, hey, you, wake up. Why do you exist? Life is not meant to simply work and pay rent. No, I don't know much, but I know this. Every person on this earth has a gift. And I apologize to the Black community, but I can no longer pretend. Martin Luther King, that man never had a dream. That dream had him. See, people don't choose dreams. Dreams choose them. So the question I'm getting to is, do you have the courage to grab the dream that picked you, that befits you and grips you? Or will you let it get away and slip through? You know, I learned a fact about airplanes the other day. Now, this was so surprising, see. I was talking to a pilot, and he told me that many of his passengers think planes are dangerous to fly in. But he said, actually, it is a lot more dangerous for a plane to stay on the ground. I said, what? Like, how does that sound? Well, he said because on the ground, the plane starts to rust, malfunction, and wear much faster than it ever would if it was in the air. As I walked away, I thought, yeah, makes total sense, because planes were built to live in the skies, and every person was built to live out the dream they have inside. So it is perhaps the saddest loss to live a life on the ground without ever taking off. See, most of us are afraid of the thief that comes in the night to steal all of our things, but there's a thief in your mind who is after your dreams. His name is doubt. If you see him, call the cops and keep him away from the kids, because he is wanted for murder, for he has killed more dreams than failure ever did. He wears many disguises, and like a virus will leave you blinded, divided, and turn you into a kinda. See, kinda is lethal. You know what kinda is. It's a lot of kinda people. You kinda want a career change. You kinda want to get straight A's. You kinda want to get in shape. Simple math, no numbers to crunch. If you kinda want something, then you will kinda get the results you want. What is your dream? What ignites that spark? You can't kinda want that. You gotta want it with every part of your whole heart. Will you struggle? Yeah, you will struggle. No way around it. You will fall many times, but who's counting? Just remember, there's no such thing as a smooth mountain. If you want to make it to the top, there are sharp ridges that must be stepped over. There will be times you get stressed and things you get depressed over, but let me tell you something. Steven Spielberg was rejected from film school 3 times, but he kept going. The television execs fired Oprah, said she wasn't fit for TV, but she kept going. Critics told Beyonce that she couldn't sing. She went through depression, but she kept going. Struggle and criticisms are prerequisites for greatness. That is the law of this universe, and no one escapes it. Because pain is life, but you can choose the pain on the road to success, pain of being haunted with regret. You want my advice? Don't think twice. We have been given a gift that we call life, so don't blow it. You were not defined by your past. Instead, you are born anew in each moment, so own it now. Sometimes you gotta leap and grow your wings on the way down. Shut off before the clock runs out, because ain't no overtime in life, no do-over. And I know I sound like I'm preaching or speaking with force, but if you use your gift, you fail not only yourself, but the whole world. Sure. So what invention do you have
buried in your mind? What idea, what cure, what skill do you have inside to bring out to this universe? Uni meaning one, verse meaning song. You have a part to play in this song. So grab that microphone and be brave. Sing your heart out on life stage. You cannot start now and make a brand new ending. Bem, Muito bom. começar o domingo com esse vídeo é algo realmente. Eu vi esse vídeo. Bom dia, Moniquinha. Bom dia, Marcelinho. Também está entrando Moniquinha e Marcelinho. Eu vi esse vídeo algum tempo atrás. É um vídeo que me emociona muito, assim, porque eu acho que eu vi na minha formação para instrutora, né? Eu estava com uma carga muito grande, né, de trabalho, de estudo. Eu cheguei a pensar em desistir, né? E eu lembro que eu vi esse vídeo assim e deu um boom na minha cabeça, assim, tipo, caraca, não desiste, né? Assim, é claro que é um vídeo motivacional, né? E que tem esse propósito, mas é importante a gente pensar sobre esses tópicos, né? E como o tema de hoje é como saber se você está andando em direção aos seus sonhos, né? Eu resolvi trazer esse vídeo que ele é próprio para isso. Acho que ele ele coloca alguns pontos bem interessantes, né? E um ponto que eu quero colocar logo de início é que às vezes a gente fica procurando coisas, às vezes algumas pessoas já me perguntaram, né? Tipo, eu não sei quais são meus sonhos, ou eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que eu quero. E aí, às vezes, eu falo assim, cara, inventa alguma coisa e começa, sabe? Só que existem pontos que você pode usar para começar a pensar nessa questão de sonhos, né? Primeiro quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Eu acho que é um ponto aí que a gente precisa pensar, né? Que dons ou talentos eu tenho? Ou se eu acho que eu não tenho, descobrir, porque todo mundo tem um talento. Você não está aqui à toa, né? Você tem coisas para acrescentar na sociedade. Então, que pontos são esses? Que talentos são esses que você pode acrescentar? E não precisam ser coisas grandiosas. Às vezes a gente acha assim, eu preciso impactar muita gente, eu preciso gerar alguma coisa de impacto grandioso, né? Eu acho que não. Eu estava conversando com a Alê, eu acho, Alessandro, a gente estava conversando, eu estava conversando com ele sobre algumas coisas e eu falei assim, cara, se eu conseguir impactar uma pessoa, já é muita coisa, né? Então, assim, se a forma com que eu vivo Oi, Alê, Lima! Se a forma com que eu vivo, se eu conseguir inspirar alguém, já estou impactando. E se for algo que tem a ver com o meu sonho, melhor ainda, porque aí tudo se combina, né? Então, assim, vocês todos que estão aqui fazem parte de um sonho meu, né? Então, fazer com que o teu sonho vire realidade, só que o sonho, ele é muito mais forte quando você está com um grupo de pessoas, né? Porque você dificilmente consegue realizar um sonho sozinho. Você sempre vai precisar dessa relação interpessoal, né? Nós estamos todos interligados, né? O sonho de comprar um carro, eu não preciso de alguém. Será que realmente é um grande sonho, né? Então, a primeira pergunta para vocês passamos esse vídeo, quem não assistiu depois eu mando, é um vídeo super legal. Primeira pergunta como saber se estou caminhando em direção aos meus sonhos? Alguém quer colocar algum ponto? Bom dia, Moniquinha. Bom dia, Marcelo Duarte. Bom dia, Lili. Bom dia, Paty. Bom dia, Bom dia, todo mundo aí. Paty. Bom dia, pessoal. Desculpa o atraso. Como saber se estou caminhando em direção aos meus sonhos? Alguém quer colocar? Paty, eu vou falar aqui rapidinho. Eu acho que se está leve, você está na direção dos seus sonhos. Se é uma coisa penosa, pesada, não. Se está leve, se está fluido, né? Isso, se você está feliz, se aquilo para você não é um fardo, eu acho que está na direção certa. Se tem alguma coisa atrapalhando, assim,
Não estou falando de obstáculo que você tem que superar. Estou falando da sua condição emocional perante aquilo. Se aquilo para você, você sente aquilo, o que eu estou fazendo aqui, eu não gosto do que você está fazendo, alguma coisa assim, você não está na direção dos seus sonhos. Uhum. Mais alguém? Não sei se vocês já falaram antes, mas se você sabe que aquele sonho é possível, se você tem consciência de que aquele sonho é possível, que você estabeleceu, não sei, talvez metas para alcançá-lo, né? E se aquelas metas que você também estabeleceu são possíveis, porque às vezes a gente quer uma coisa que a gente acha que pode ser fácil e que o caminho delas para chegar até aquilo não é tão fácil, a gente não identificou todas essas barreiras ou se realmente aquele sonho seria viável. Não sei se vocês discutiram isso antes. Não, você botou um ponto bem interessante que o Cortella até fala sobre isso, né? Uma coisa é sonho, outra coisa é delírio, né? Então, você não pode, por exemplo, eu vou querer ser uma bailarina, sendo que eu não trabalhei para isso, né? Porque o sonho, ele precisa, você tem um sonho, o sonho é totalmente emocional, é um corpo emocional, só que depois você vai ter que botar tudo, fazer o planejamento para que ele se torne uma realidade. Então, você vai ter que botar lá as metas, o objetivo para alcançar tudo aquilo, né? Mas uma coisa é isso, às vezes a pessoa delirar e ficar ali gerando uma autoilusão em cima das coisas, né? Eu acho que isso a gente tem que ter uma noção clara do que é sonho e do que é delírio, né? Não viajar na maionese, né? Isso é um ponto. Agora, pode ser um sonho que você bota a meta e você se auto-sabota, né? Você não consegue cumprir porque você não está tendo disciplina para a realização dos seus sonhos, né? Só que antes disso tudo, você precisa ter motivação, né? Você precisa estar motivado para poder gerar essa ação, né? E o que te motiva? Né? Seria uma segunda pergunta aí para vocês. O que te motiva diante dos sonhos? Possivelmente todos nós já realizamos sonhos, pequenos ou maiores, mas já realizamos sonhos. O que te motiva a realizar um sonho? Engraçado que a primeira coisa que eu pensei assim foi aquele efeito Toshinos. O que te motiva? O sonho que te motiva o sonho? Toshinos vende mais porque é fresquinho que vende mais. É difícil mesmo. Eu estava revendo, eu vou dar até um exemplo para vocês, eu fiz um histórico da minha vida, né? E eu estou agora detalhando um pouco mais esse histórico de sonhos, né, em relação a conquistas, pequenas conquistas que eu fiz, né? E é interessante porque quando você faz esse histórico, aí fica uma dica para vocês fazerem, se vocês quiserem, porque você começa a ver o seu padrão de comportamento, né, desde muito cedo. Eu estava falando até com a minha mãe mais cedo sobre isso. E eu realizei várias coisinhas que eu tinha, assim, de pequenos sonhos, né? Que para mim foram grandes, né? Só que todos eles eu tinha uma motivação muito grande para fazer, né? Então, por exemplo, quando eu era novinha, com 9 anos de idade, eu fazia jazz, balé, e de repente fui chamada para desfilar com profissionais em Ribeirão Preto. Então eu conquistei uma coisa que aquilo para mim era desfilar com aquelas profissionais. Aí eu sei que quando eu estava no Rio de Janeiro, na 5ª série, eu quis ser representante de turma, aí eu corri atrás, eu fiz broche. Eu lembro que eu fiz várias ações para conquistar aquilo. E assim foi sucessivamente, eu vejo que cada ano na minha vida eu fui conquistando várias coisas. Então, tinha uma questão de correr muito atrás daquilo que você quer. Você tem que executar coisas para que você consiga realizar aquele sonho, né? Então, você tem que querer muito, e o querer muito, ele é o quê? Quando você quer muito, é o quê? É um desejo ardente de conquistar algo, né? Então, se você tem um desejo muito grande de conquistar algo, aquilo é totalmente emocional, só que você depois tem que fazer um planejamento para que isso aconteça, ou seja, você precisa se preparar para que ocorra aquilo que você está sonhando, né? Nada vai cair assim
na sua mão sem você ter competência, ter habilidade para aquilo. Existe até um livro do Cortella que chama A Sorte Segue a Coragem. É bem interessante. Eu gostei muito desse livro. Não sei se vocês gostam do Cortella, mas é uma dica de livro. A Sorte Segue a Coragem, ele coloca alguns pontos sobre isso, porque tem gente que fala assim, aquela pessoa tem sorte na vida. Será que ela tem sorte? A oportunidade ela pode aparecer para todo mundo. Né? Você tem que conseguir agarrar a sorte para isso, agarrar a oportunidade. Só que para isso você tem que estar preparado para aquilo também, né? Ou preparado tecnicamente. Eu já tive situações que eu estava preparada tecnicamente. Por exemplo, eu participei do Campeonato Brasileiro de Handball. Eu estava preparada tecnicamente porque eu passei a minha vida inteira treinando para isso. Mas eu já tive uma oportunidade de implementar um software. Primeira implementação na América Latina de um software que eu não tinha habilidade para implementar o software, mas eu estava preparada e queria muito atuar com aquilo. Então, quando a pessoa me ofereceu essa oportunidade, eu agarrei essa oportunidade. Mas você concorda que eu tenho que estar preparada de alguma maneira, ou com habilidade, ou com mental, com emocional, tudo preparado para que você realize aquilo? Porque não adianta, poderia ter caído para qualquer outro consultor e o consultor podia falar assim, não conheço, eu não tenho habilidade para implementar esse software, mas ninguém tinha, né? Era mais de você abraçar a causa e falar, eu vou assumir isso, entendeu? Eu acho que até em relação ao talento, né, dom, isso ajuda muito. Mas nem sempre a pessoa tem o dom e o talento, né? Então ela tem que trabalhar triplicado, né? Nem sempre assim, de acordo com aquele sonho, né? Por exemplo, eu quero viajar ao mundo, então tem que aprender inglês. Mas eu não tenho muita habilidade com línguas, então tem que treinar todo dia, até aprender, né? Eu tinha sonho de surfar, mas sempre morei longe de praia, eu sempre ia à praia, final de semana, tudo. Também trabalhava muito e tal. Quando eu pude começar a aprender a surfar, aí eu comecei a fazer aula e tudo já depois dos 30. E, assim, eu via que era muito mais fácil para as crianças, né? Que começaram pequenininho, já tinha aquela, facilidade, tudo. Um monte de criancinha na turma. Falando, caramba, por que eu não fiz isso mais novo e tal? Mas trabalhei e consegui. A menina que tirava foto falava assim para mim, Alessandro, a gente tem um pacote de fotos, né, tanto por mês. Eu falava, cara, não tem como tirar foto ainda, eu não tô legal nas ondas. Eu quero quando a onda estiver aparecendo assim em cima de mim. Aí você me vende foto. Aí eu faço o pacote. Aí um dia ela chegou com a máquina. Alessandro, olha aqui, o paredão que você queria atrás de você. Eu falei, caraca, valeu. Agora sim, vamos embora. Aí comecei a fechar pacotes de foto. Então, realmente, foi uma realização que, depois de muito trabalho, não foi fácil. E você vê que é uma persistência, né? Não é só rezar e pedir que Deus traga aquilo para você, né? Não. Você tem que correr atrás daquilo, né? Daquilo que você quer. Eu não consegui jogar um campeonato brasileiro de uma hora para outra. Eu passei minha vida inteira, quando criança, treinando. Chegava sábado, final de semana, eu ia para a escola treinar. Chegava no meu prédio, eu ia treinar. A Tati não está aqui, mas a Tati sabe disso, que a gente estudava juntas, né? Quando eu fiz teatro, eu fiz a Dança dos Signos do Oswaldo Montenegro com Deto Montenegro, da Oficina dos Menestréis, em São Paulo. Tudo isso eu corri atrás, entendeu? Então, assim, tudo foram conquistas que você vai... Eu fui pegando tudo que eu já fiz, né? Eu já fui rainha do Cowboy do Cerrado, em Tocantins. O que precisava para ser rainha do Cowboy do Cerrado? Era um grupo de meninas, mas eu tinha que vender rifas também para poder gerar dinheiro. E quem gerasse a maior quantidade de dinheiro era a rainha do Cowboy do Cerrado. Então, assim, tudo tem um contraponto, né? Tudo tem que ter um esforço para que você consiga aquilo. Né? Nada cai do céu, né? Nada cai do céu. Então, assim, mas o que está por trás disso tudo? A vontade, né? A vontade e a ação. E a atitude, exatamente. Então, assim, eu quero me mudar para os Estados Unidos, quero morar fora. Que ações você vai fazer para que isso ocorra? Porque senão vai virar uma frustração. Entendeu? Lá na frente não consegui, me frustrei. Não, aí eu fiz tudo que eu precisava, fiz todos os planos,
trabalhei, foquei, botei meta, tudo, fiz tudo, não deu certo. Aí, beleza, mas você fez tudo o que precisava. Talvez para aquele lado não era o lado adequado para você ir, né? Então, assim, o que eu quis trazer para vocês aqui quando eu pensei nisso? Quando a gente está caminhando em direção aos nossos sonhos, você reverbera as suas melhores emoções. Se você está reverberando as mais altas emoções de serenidade, de satisfação, de amor, e você está no caminho certo, né? Independente se aquilo... Deixa eu só botar mais uma pessoa aqui. Independente se aquilo realmente é o teu propósito ou não, né? Porque o propósito ele é muito maior do que um sonho só, né? O propósito ele está relacionado também a pessoas que vêm junto com você, né? Um propósito ele é muito maior do que simplesmente um sonho em si, porque pode ser um sonho de surfar, né? Mas um propósito ele é maior, ele abrange mais pessoas, ele impacta a vida de pessoas, né? Mas eu acho que antes da gente pensar em propósito, que foi um tema que a Tati tinha sugerido para mim, que a Tati perguntou, como chegar no seu propósito, né? Eu acho que a gente tem que pensar sempre assim. Fica uma briga muito grande para que a gente tenha um propósito definido, né? Fala, Marcelinho. Fica uma pressão muito forte, eu acho, que no mundo, de dizer assim, você precisa ter um propósito, né? Não sei se vocês também sentem essa pressão, né? Só que às vezes, cara, a gente tem que voltar um pouco antes e tentar entender o que faz a gente bem. Lembra do nosso bate-papo sobre emoções? Quais são as emoções positivas, né? E o que está por trás daquela emoção positiva? Lembra que um dia que eu falei para vocês, anotem as emoções positivas, que um dia você vai precisar delas? Porque tudo isso te ajuda a identificar para onde você quer ir, né? E as emoções positivas, você vai identificando, umas vão servir só para você passar de uma forma mais feliz por aquele momento, por exemplo, dançar forró. Não é um sonho, é um momento onde eu tô ali, me sinto bem, mas você começa a identificar vibrações mais altas. Por exemplo, eu me preparar para dar um curso, aquilo me traz uma felicidade muito grande. Eu fico pensando como é que eu trago essa informação, que impacto que eu posso gerar na vida das pessoas. Então, eu me sinto vibrando numa energia muito alta. E eu acho que quando você vibra numa energia alta, você está num caminho, sabe? E olha o impacto, né? Quantos encontros nós já fizemos, quantas pessoas já não ouvem um pouco mais desse tipo de assunto, né? Que é um assunto que é positivo, né? Então, eu posso ter, de repente, achado o meu propósito, mas posso ainda não ter achado a ferramenta adequada para isso, né? Então, eu estou me testando, eu estou fazendo alguns projetos, né? Tem um projeto, eu já estou saindo com mais 2 projetos, já fiz um projeto, já dou aulas, já dei workshop. Então, eu fico me testando dentro daquilo que eu acredito para ver qual é realmente o melhor caminho. De repente, são vários caminhos mesmo. Porque como eu tenho um propósito de conexão de pessoas, de estar mais conectada e gerar essa conexão de pessoas, talvez possa ser vários caminhos. Pode ser esse bate-papo, pode ser um projeto específico. Mas o que é importante? O que eu trago para vocês de importante? Que muita gente me pergunta isso. Faça, né? Não sei para onde eu vou. Cara, o que tu gosta? Quais são os seus valores? Eu acho que a gente tem que entender o que são os nossos valores. Não sei quais são os meus valores. Tem que saber. O que você valoriza na vida? Né? Escreve e nem que seja daqui 2 meses você revisita, né? Então, quais são os meus valores? O que eu tenho de dom? Porque quando você tem um dom ou quando você tem um talento, é mais fácil você atuar. Imagina, você tem um talento de se comunicar. Você é super tímida. Vamos fazer o contrário. Você é super tímida, você tem dificuldade de falar, mas aí você quer ir falar em público. Vai ser muito mais difícil para você. Você vai ter que gerar muito mais energia, que é o que a Alessandra estava falando. Porque quando você não tem o dom, não quer dizer que você não possa falar em público. Pode ser que você coloque isso como meta, tá? Mas quando você trabalha em cima, tem até um livro sobre isso, eu não sei se Marcelinho Duarte já viu, mas tem um livro que fala que, eu não lembro o nome, que você deve atuar em cima daquilo que você é bom, porque aí você desenvolve muito melhor aquilo. Então, uma pessoa que tem boa comunicação
atua em cima disso, porque você tem uma boa comunicação. Então, trabalhe coisas para você se comunicar com as pessoas, porque você vai ter muito mais facilidade, né? Alguém quer colocar alguma coisa? Ah. Outra pergunta que eu trouxe aqui para vocês. Se o mundo é reflexo de nossas interpretações, ou seja, o observador ele muda a realidade do que vê, como podemos fazer para melhorar a nossa realidade? Eu acho que a gente tem que tentar ver o lado bom das coisas, né? Ajuda. Porque nem sempre a gente faz tudo que a gente gosta, né? Nem sempre a gente faz tudo que a gente sonhou e tal lá atrás, quando era criança, e aí tá trabalhando numa outra função, numa outra atividade, ou temporária, ou porque a vida levou para aquilo, mas sempre tem um lado bom, né? Eu costumo fazer isso, assim, porque senão a gente fica frustrado, né? Fica com aquela mágoa, aquele rancor, não é isso que eu queria fazer. Mas, como você falou, eu estou impactando de alguma maneira positiva em algumas pessoas. Dependendo da função, eu lido com gente, eu gosto de estar com gente. Sempre tem uma coisa boa, né? Que a gente pode tirar dali e dali, paralelo àquilo, vai olhando para frente. O que mais? Se o mundo é reflexo de nossas observações, então nós construímos esse mundo. A cada instante, tudo o que está ao meu redor, físico ou não, né? Toda essa energia, quando eu estou alinhada e vibrando de uma forma muito positiva, vibrando de alto, tudo tá bonito. O dia amanheceu nublado, mas é um nublado bonito. E se eu não tô legal naquele dia, emocionalmente não estiver bem, pode estar um sol lindo e eu não tô vendo, então tá em mim. E aí é legal quando dá para perceber, quando a gente vai trocando e percebe que, opa, hoje eu preciso atuar em alguma coisa em mim, ou talvez ficar sozinha, refletir sobre o que não está tão legal, para melhorar o mundo, ou melhorar a mim mesma. Ou melhorar o seu mundo, né? Tem até uma frase, não tem? É que eu não lembro agora, mas é que, tipo, você não precisa esperar alguma coisa para ser feliz, né? Tem uma coisa assim, mas é basicamente isso. Tem gente que tem que ter alguma coisa para ter. Ah, não, tem que ter um carro para alcançar a felicidade, tem que comprar uma casa, tem que casar, tem que isso, tem que aquilo. E sempre vai estar faltando alguma coisa. É muito louco, né? E muito pertinente isso que vocês colocaram, porque a Cris colocou aí de forma perfeita, né? Porque quando a gente não está bem internamente, nada vai ficar bem. Você pode estar no melhor lugar, você pode estar com o melhor tempo, porque internamente você não está bem. Então, qual é a dica para quem não está bem, Cris? Você quer dar alguma dica? Porque, assim, isso é muito claro para gente que já está atuando nisso, né? Então, dentro da escola a gente já atua com as práticas, já atua com os respiratórios, já atua com mentalização, com meditação. Então, a gente tem várias ferramentas, e aí eu pode dar dica das ferramentas, Cris. Mas, para quem não tem conhecimento ou não trava contato com esse mundo, qual é a dica que você daria num primeiro momento, Cris? Então, eu gosto, eu fico me percebendo como eu tô, no caso agora que a gente está em reclusão, eu ia falar que eu me percebo quando eu estou travando contato com outras pessoas. Mas nesse momento, embora a gente esteja aqui falando, o que está passando dentro de mim não é exposto, né? Uhum. Mas eu me percebo muito. E quando eu percebo que... porque tem dias assim que, sei lá, levanto da cama, o dia não está legal. Se eu conseguir perceber aquilo,
eu volto e vou meditar, vou tentar fazer um treino de concentração. Eu faço, as minhas práticas são regulares diariamente, faço 8 minutinhos, para algum momento, ou um respiratório, mas na grande maioria eu paro para perceber o que está acontecendo em mim, o que fez, ou algum sentimento, por que eu estou daquele jeito. Pode não ter um motivo claro. Normalmente não tem, eu só vou descobrir não naquele dia. Eu consegui estabilizar um momento e depois vou descobrir por que aconteceu aquele dia daquela forma. Mas é um jeito de eu Se perceber regular. como eu estou. Me regular. E aí eu vou estudar, vou fazer um bolo ontem. Nossa, eu me diverti fazendo um bolo ontem, tanto. Até quase meia-noite fazendo um bolo, morrendo de rir. Deu Sozinha. vontade. Quer falar alguma vontade. coisa? Nossa, ficou uma delícia a massa, gente. Ainda não tomei pequeno almoço aí. Chocolate. Nossa, ficou uma delícia. Um bolo de fubá cake. Quer falar, Duarte? Eu peguei a conversa já não no início, então estou mais ouvindo aqui, pegando alguns trechos, né? E a gente está aqui agora, eu acho que conecta-se muito também com a conversa da semana passada, ou 2 semanas atrás, que a gente falou sobre algumas ferramentas, né? Também que levam para esse autoconhecimento, para definir propósito, e está tudo muito interligado isso, para a gente chegar a essa sensação, alguém falou antes, nessa sensação de leveza, né? Que nos dá ali uma temperatura se a gente está indo para o caminho certo ou não. E para mim nada disso é linear, né? É muito sutil a gente ter essas sensações, mas vai as construindo com esses aprendizados. Então, eu acho que isso é muito importante, sentir-se leve, né? E mesmo se não estiver leve, aí ter essas ferramentas para ver mas o que está acontecendo, né? Pelo que eu estou passando, quais são os fatores que estão influenciando agora as minhas sensações, e direcionando isso para que a gente sinta-se bem e descubra mesmo qual que é a nossa missão naquele momento, porque ela pode estar mudando, né? O autoconhecimento pleno é algo que é a vida, né? Para a vida toda. Não tem uma resposta, é mesmo um caminho. Então a gente tem que estar sempre atento nesse caminho, nessas sensações momentâneas, no presente. E se a gente está atento de fato, vai estar fazendo a coisa certa. É muito por aí. Não é fácil, né? Só que é isso, a gente é igual. É um caminho. Não tem uma resposta exata. Nós passamos um vídeo antes, um vídeo motivacional, e ele fala isso, né? Agarre seus sonhos, né? Eles colocam, várias pessoas que eu leio sobre isso também, eles falam que o sonho está batendo ali. Vários. Sempre. Internamente. Tem que estar sensível e atento a isso. Tem que estar Isso. limpo, atento, com a mente clara. Porque como é que tu vê o sonho? Vamos pôr o sonho. O que é o sonho? O sonho é a coisa mais real dentro de ti, né? Do teu inconsciente. Então, como é que tu vai estar atento a isso? Tu tem que estar sempre muito sensível a isso. E na maioria das vezes a gente não está. A gente está pensando em outras coisas, está conectado a coisas externas, né? E para te estar conectado no teu sonho ou no teu ser lá profundo, é muito sutil. Então, tudo isso que a gente faz, que a gente respira, se conecta à respiração e medita, e mexe o corpo, e convive em atividades assim, vai nos direcionando, né, de certa forma. Tá muito atento. Muito legal que o Marcelinho falou de todas essas ferramentas que a gente usa, né? Porque se a gente está muito disperso, como é que você vai realmente ouvir isso, né?
esse período que eu estou aqui, que eu estou mais isolada de todo mundo, essa conexão tem ficado muito mais clara para mim. Eu vou andar, volto com uma resposta. Eu durmo, acordo com uma mensagem. Por quê? Porque quando eu estou muito isolada, muito conectada com a natureza, praticando muito, é normal que você comece a se ouvir um pouco mais. Todas aquelas vontades, todos aqueles desejos. Possivelmente isso que eu estou vivendo agora de bate-papo, de conexão, eu já pensava isso antes, no Rio. Só que por que eu não fazia? Porque você começa a ter tanta distração, tanta coisa extra, que você não coloca em execução aquilo que você acredita, aquilo que você gosta. E eu acho que a gente não tem que ter medo, porque assim, eu chamei vocês para um bate-papo, vocês poderiam ter dito não. Mas eu estou fazendo aquilo que eu acredito, entendeu? Então eu não posso ter medo de dizer não. Se não é para um jeito, daqui a pouco vai para o outro, entendeu? Se aquilo que você está buscando fazer reverbera as melhores emoções, coisas que vão trazer coisas legais, não só para mim, mas para as pessoas que estão envolvidas, não tem por que eu ter medo disso, entendeu? Não tem por que eu ter receio de me expor, né? E aí... Tati, Fale. então, eu vou me despedir de vocês. Eu trabalho agora às 10, né? Eu queria agradecer pelo pouquinho que eu acompanhei. Fiz algumas anotações. Eu acho que na primeira vez, marinheiro de primeira viagem, a gente fica meio que voando, né? Mas eu acho que com o passar do tempo a gente vai criando conexão, né? Com o grupo, e eu acho que maior entendimento também. Um beijo. Um beijo pro trabalho, adorei, hein? Que você veio. Bom domingo para vocês. Feliz Dia das Mães para quem é mamãe. Beijo, beijo. Beijo, Aninha. Beijo. Eu também, Paty, eu vou agora às 10 tem aula. Tá Então, bom. vou deixar aqui um beijo grande e é isso. A gente segue buscando aí essa resposta. Beijo. Feliz Dia das Mães a todas as mamães, hein? Obrigada, Marcelinho. Boa aula. Valeu. E aí, dentro desse vídeo, ele coloca que um dos ladrões dos sonhos é a dúvida, né? Imagina se você fica o tempo todo na dúvida daquilo que você deve fazer. Você não faz nada, daqui a pouco o tempo passou e você não executou aquilo que você queria, né? Então, assim, pense um pouco nisso, sabe? A Tati, que chegou agora, tinha me pedido para falar sobre propósito. Eu vim com esse outro assunto, Tati, que é sonhos. Porque antes de pensar em propósito, né, a gente fica numa cobrança muito grande de ter que achar um propósito, isso e aquilo. Muitas vezes a gente não está entendendo nem nós mesmos, sabe? A gente precisa entender quais são os nossos dons, os nossos valores, o que reverbera mais alto quando eu faço, né? Que tipo de ações tem uma reverberação positiva e que impacte a vida das pessoas. Pensa sempre nisso, né? Porque daí você vai começar a entender um pouco quem é você, o que você gosta de fazer, coisas que retroalimentam não só você, mas outras pessoas de forma positiva. Então, tudo isso vai fazendo com que você vá chegando mais perto das coisas que você gosta, né? O Julião falou aqui, nossa, fez isso, fez aquilo, tem muito mais coisas, Julião. Então, Kátia, eu estou ouvindo, vou voltar um pouquinho no que falou a Cris, sobre o estado que a gente fica, né? Que nosso exterior é reflexo do nosso interior, ou seja, é escolha. E eu estou muito mexido com a nossa situação atual. Não é porque eu estou achando até que, não sei, depois eu acho que eu tenho que procurar um psiquiatra aí. Eu nunca me senti tão bem na minha vida, apesar do caos que a gente está vivendo. Então, assim, só não estou melhor porque estão chegando muitas notícias de perda de pessoas próximas. Então, isso está chegando muito próximo. Então, isso é ruim. Por um lado, é ruim. Mas, por outro lado, assim, o mundo meio que deu uma parada e a cabeça da gente também deu uma aliviada na velocidade que estava aí na coisa. Então, quando você começa a olhar mais para dentro, e arrumar as coisas um pouquinho aqui dentro, aí por fora as coisas vão se arrumando, se ajeitando, apesar de tudo que está acontecendo. É isso, é escolha, não tem outra explicação. Você escolhe como você quer ficar diante do caos. Você quer ficar no caos, você quer aproveitar esse, entre aspas, caos para entrar na calmaria, entendeu? No fim, é escolha, não tem jeito.
É a observação de que existe, a situação é real, de que existem emoções envolvidas e qual escolha que você toma em relação a isso. É isso aí, perfeito. Tem a ver com o nosso bate-papo sobre emoções também. Tem um livro aqui chamado Escola dos Deuses. E esse livro é só sobre sonhos, gente. Amando esse livro. Bruninha. E aí, eu comprei ontem por sua causa, Bruna, que eu vi que você estava lendo. Na verdade, ele chegou ontem. Eu comprei tem uma semana, mais ou menos. Porque eu vi que você estava estudando, aí eu parei para ler o que você tinha postado e comprei, porque eu gostei. Ó, que legal. Olha, Não, você vai amar, para esse livro. Você chegou ontem. Preparem-se. Preparem-se. Você vai se apaixonar, assim. Eu começo a ler, paro, tipo, tá sendo em doses homeopáticas, porque eu vou fazendo anotações. Eu não consigo terminar. Ele é bem grandinho, né? Mas é maravilhoso. E ele impacta. Vai lá, Paty. Né? Ele impacta, né? Ele fala aqui, ó. Nossa! Quem é o autor desse livro aí? Demais. Qual é o autor? Hélio Dana. Hélio Dana. E ele fala do dreamer, que é esse sonho interno, tá? E aqui eu peguei uma parte pequena. O sonho é a coisa mais real que existe. Ligue-se ao sonho como um cabo de aço e não permita que nada nem ninguém os separe. Uma pessoa sem sonho é um fragmento perdido no universo. E isso é muito incrível, porque eu vendo todo o meu histórico de vida, todo ano eu conquistei coisas, né? Assim, de pequenos sonhos, mas fui conquistando. E realmente isso te move muito. Quando você realmente não tem um sonho, fica sem saber para onde vai, realmente você fica assim, cara, que sentido tem eu estar aqui, né? O que eu realmente estou fazendo nesse mundo, né? Eu acho que aconteceu um pouco isso quando eu tive filho, porque você fica muito em prol do filho e às vezes você fica um pouco perdida, tipo, para onde eu vou agora? Porque eu fui muito intensa quando eu tive filho. E aí eu fiquei assim, caraca, eu não faço mais a minha vida, eu estou vivendo em prol do filho, mas depois eu retomei tudo isso. E quando você retoma, você realmente entende a tua essência, né? Eu acho que a gente não pode perder a nossa essência. Né? Eu não quero dizer que todo mundo tem que ser tão produtivo e fazer tantas coisas, né? Eu fiz muita coisa desde cedo. Eu estava aqui falando para eles, Tati, que eu ia para a escola final de semana treinar handebol, basquete. Eu fui destaque em tênis de mesa, handebol, joguei Copa Canela, fui da seleção de handebol no São José. Então, assim, eu conquistei muita coisa muito cedo, mas isso era uma coisa muito minha, né? E N outras coisas, mas não perder essa vontade, sabe? Eu acho que esse tema é um tema muito profundo, porque às vezes a gente, no dia a dia, a gente vira um modo zumbi. Lembra que a gente falou do zumbi? Zumbiando? A gente entra no modo de acorda, trabalha, nananã. Mas, cara, e o que realmente você é? Quais são os seus valores? Quais são os seus desejos, né? Mesmo que você continue trabalhando, de repente, numa coisa que teoricamente seria o modo zumbi, talvez você consiga fazer alguma outra coisa que vai te reverberar mais esse sonho teu, entendeu? Ah, preciso dançar, quero me expressar dançando, sabe? Então, assim, faça um pouco essa autoanálise. Esse momento é ideal para isso, sabe? A gente está sem esses estímulos externos, né? Então, busca entrar mais em contato consigo mesmo, o que você gosta de fazer, não necessariamente dar aula, não necessariamente falar para muitas pessoas, mas, de repente, fazer uma ação que vai impactar a sua vida, mas também impacte, de repente, a vida dos outros, né? Então, você já começa a atuar e aí você vai vendo, isso me motiva, isso me faz acordar e reverberar e manter minha ação sempre, né? Não é uma coisa que eu vou fazer, tipo assim, às vezes você pode colocar assim, eu vou fazer isso porque é uma ação de civilidade, mas aquilo não te reverbera. Né? Então, você tem que achar o que te reverbera para que você tenha uma consistência naquilo. Né? Não que você não possa fazer uma ação de civilidade para ajudar, né? Mas é procurar realmente o que reverbera as emoções numa vibração mais alta. Sabe? Quer falar, Bru? Tô procurando um papel aí, se você quiser falar. Dá uma chacoalhada na gente, né, Paty? Ele dá uma chacoalhada na gente de várias formas, né? E ele diz muito que
o mundo que a gente vive é o mundo que a gente cria, né? Não o contrário. Às vezes a gente acha que é o externo que está atingindo a gente, mas na verdade é a gente que está atingindo o externo. Então, tudo que a gente está vivendo foi tudo projetado pela nossa mente. Então, a vida que a gente tem hoje é a vida que a gente escolheu ter hoje. Em todos os aspectos, né? Das coisas boas e das coisas ruins. E ele fala muito, uma coisa que eu achei assim, bem interessante, que ele fala que aparentemente a gente se deseja bem, deseja o bem, porque o tempo todo, internamente, a gente fica sempre, às vezes, pensando o que de ruim vai acontecer, né? E poupa o que de bom, né? O que de bom a gente pode ter, o que de bom a gente pode ser. E às vezes a gente se nivela por baixo. Então, Isso. Eu achei isso muito interessante. Esse livro a ótica é muito profundo. Fala, Tati. Uma vez eu fui confrontada num exercício de qual é o seu sonho, né? Eu precisava de escrever qual era o meu sonho. E para mim foi muito difícil, porque assim, comecei a pensar profissionalmente, escolhi muito cedo, familiar, fui pensando nos setores assim, do que eu realmente poderia escrever como sonho. E aí eu tive grande dificuldade e assim eu recebi um feedback interessante no sentido de que manter tudo isso que você tem hoje não é um sonho, sabe? Então assim é óbvio que acho que a gente tem que sempre querer um pouquinho mais, mas às vezes o sonho que você tem já está ali, você só tem que sedimentar, que solidificar, né? E assim, só a título de curiosidade, ontem eu vi um filme na Netflix chamado Vendedor de Sonhos. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver. É um filme caricato, assim, dramático. Parece uma peça de teatro. Mas vocês falaram já disso, não? Não, desse filme não. Mas a mensagem do filme é exatamente o que a gente está conversando. Só que, óbvio que é dramático, né? Tem todo o ar teatral e artístico. Mas eu achei que vale a pena, quem tiver interesse ver. É um filme curto no Netflix. Está lá no top 10 do Netflix. E fala justamente sobre sonhos, né? Então... Você está falando um ponto aí, eu acho que é fundamental, sim, de você reconhecer as suas conquistas, mas os sonhos, eles vão até a gente morrer. Porque quando morrem seus sonhos, você morre internamente, né? Então, mesmo que você conquiste pequenos sonhos ou sonhos que são maiores, você não pode morrer com os sonhos, porque você, como ser humano, você se mantém vivo, motivado, estimulado quando você tem coisas para construir. Quando você está extremamente estagnado, pelo menos eu pensando aqui, né, refletindo, se eu não tenho sonhos nenhum, eu fico aqui vivendo. Acordo, durmo, trabalho. E quais são as minhas próximas metas? Porque eu estou viva, né? Eu sou uma energia viva. Então, quais são as minhas próximas metas? E aí, sobre isso, Tati, eu não sei se você lembra disso, mas quando a gente fez Crisma, foi muito interessante, e aí é uma reflexão para a gente, né? Para a gente pensar um pouco o que a gente quer futuramente, pode ser um futuro próximo, pode ser você se vendo velhinha e voltando e vendo o que você construiu. Eu lembro que quando a gente estava na Crisma, Tati, a gente foi para uma sala que tinha um caixão. E nesse caixão a gente ia enterrar não, a gente ia ser solidário, aquela situação, coisa de igreja, tá? De Crisma. E a gente ia lá para rezar pelo cara que tinha morrido. E quando a gente entrava e ia ver o cara no caixão, tinha um espelho. Ou seja, era para chocar, dar um choque na gente, para a gente refletir coisas que a gente pensa em construir, porque a morte ela está muito próxima. Você pode ser o próximo morto. Você pode... Tem que ver o filme, Tati. Ver o filme hoje no Netflix. Você pode encerrar... Só um adendo. Nosso momento de Crisma foi uma maior conexão de nós duas, né, Tati? Foi. Que ano maravilhoso. Foi mesmo. Mas é isso, assim... não sei o que eu faço. Pena que a Aninha não estava aqui, porque ela foi uma pessoa que me perguntou muito sobre isso, né? Não sei
que é o meu propósito. Não se cobre achar o propósito agora, mas tenta buscar as coisas que te motivam, né? Que reverberam no seu coração. Para mim é muito legal cuidar de criança, então vai cuidar de criança. Para mim é muito legal fazer. Busque esse sonho, não deixa morrer, não, gente. Porque a gente, principalmente a gente quando vira mãe, a gente vive a vida dos outros. Mas você tem que ter o teu sonho. A Lê tem que ter o teu sonho, Tati tem que ter o sonho, Bruninha, a galera que é mãe. Principalmente a gente se dedica nada contra. Eu acho que a gente tem que se dedicar sim aos filhos, mas, cara, não deixa morrer os sonhos, sabe? Não, eu vou te falar um contraponto aí, Tati, porque é uma coisa que eu acho até, às vezes até eu me surpreendo, porque é muito engraçado. Todas as vezes, quando a gente escuta, né, a palavra mãe, a gente vem várias coisas juntas com essa palavra, né? Muita dedicação, às vezes aquilo de você se anular também, né? A parte, entre aspas, negativa nesse sentido. Eu posso dizer, assim, que a minha experiência foi totalmente o contrário, sabe? Porque antes de eu ter a Eva, assim, eu trabalhava em uma instituição financeira, era workaholic mesmo, trabalhava muito, muito, muito. Trabalhei durante 10 anos e a minha vida era trabalhar. Então, se eu visse uma pessoa, tipo, divagando, lendo, meditando, eu falava, gente, essa pessoa não tem nada para fazer na vida. Eu achava um absurdo. Eu era muito preconceituosa em relação a isso. E aí eu achava que o significado mesmo da vida é ser produtiva, principalmente ter né, ter ascensão no seu trabalho, ser uma pessoa muito reconhecida com relação ao seu trabalho. Não que isso tenha mudado, mas é claro que a forma de olhar a ótica foi diferente. E aí, quando eu tive a Eva, eu comecei com 4 meses, eu comecei a praticar, do nada veio um estalo, assim, cara, eu preciso ser uma pessoa melhor. Não que eu fosse uma pessoa ruim, tá, gente? Eu acho que eu era uma pessoa boa. Mas eu senti essa necessidade de ser o melhor exemplo para ela. E aí eu falei assim, cara, que exemplo que eu quero ser para minha filha? Eu quero ser um exemplo de que ela veja muita força, que ela veja uma mulher impactante, que eu tenha voz, que eu seja uma pessoa que trabalhe, mas que tenha outras coisas ali com relação a isso, que tenha um significado. E aí eu fui, eu estava indo para um caminho, eu fui para um caminho totalmente oposto, né? E não sabia muito, não tinha muito um sonho ali muito definido, mas sempre tive essa coisa de buscar ser uma pessoa melhor, talvez com um significado em relação a ela, né? Mas por ela, assim, pelas circunstâncias, eu viajei muito mais, depois que eu fui mãe, eu viajei mais, eu conheci mais pessoas, eu passei mais, hoje eu trabalho muito também, mas assim, é uma outra ótica. Então, Mas, porque amiga, você está no método de Rose. Falo isso porque às vezes a gente se esconde. É que é um mundo diferente. É um mundo diferente. É um mundo diferente. Então, assim, tudo, cara, mudou e assim, aquele pontinho ali, aqueles 7 anos atrás que eu decidi fazer essa revolução na minha vida, fizeram toda a diferença para que eu me tornasse a pessoa que eu sou. Claro que muito tem a ver com o método, né, e tal, mas assim, é uma decisão nossa. Sim. Hã? Tem um esforço, né? É uma decisão nossa que a gente nem sabe o que a gente quer, mas a gente vai. E eu acho que é um pouco isso. Às vezes a gente coloca, desculpas de situações que acontecem na nossa vida, mas a gente pode projetar como algo que nos impulsione para sermos pessoas melhores, independente do ambiente que a gente escolha, ou então para ficar ali se desculpando, né? Tipo, porque eu fiz aquilo e tal. Eu acho que eu com isso, né? Muito legal, Bru. E eu li um livro, agora falando de um outro livro que o Julião gosta muito, O Velho e o Menino.
O Velho é um Menino é uma dica para quem quer... Você leu também, Bru? A Crisinha leu também. O Velho Menino é um livro que te ensina a chegar no teu propósito de vida. É bem interessante, é uma conversa. A primeira vez que eu li, eu não consegui dar prosseguimento. Tive que ler mais umas 2, 3 vezes. E ele coloca alguns pontos que é bem interessante, tá? E um dos pontos que ele coloca é: observe se esses desejos que você está executando são desejos seus ou se são desejos dos outros. Porque muitas vezes a gente segue uma profissão por desejo dos pais, ou segue uma determinada situação por desejo de um marido. Isso acontece muito quando você está casado, né? Eu percebo por mim, assim, por muito tempo eu fiquei ouvindo rock por influência do Davi. Não que seja ruim ouvir rock, mas é só para você perceber se o que você está ouvindo mais é uma coisa realmente teu ou é do outro. Gente, quando você convive com outras pessoas, você é muito influenciada por esses desejos, essas vontades do outro. Então, observe se o que você está vivendo é fruto do que você deseja ou é fruto do desejo do outro. Não tem problema nenhum você aprender a ouvir rock e começar a gostar de rock. Mas, por exemplo, eu adoro música baiana e faz tempo que eu não ouvia música baiana. E você começa a trazer tudo aquilo à tona que te reverbera de uma forma muito legal, né? Então, uma das dicas dele é esse. O outro é aquilo do dom, que ele fala da farta e falta, né? Então, veja se o que você oferece para as pessoas é falta ou é a farta. Você está oferecendo para os outros o que falta em você ou o que sobra em você, né? Então, observar isso. Outra coisa que ele coloca... o que você oferece é algo que realmente é importante ou é algo que você quer empurrar, mas que não serve, não tem tanta utilidade? Então, você tem que observar se as coisas que você faz são coisas úteis, né? É útil, é único e é contributivo que ele coloca, tá? Outro ponto é se os seus desejos se conectam com essa chama interna, que é isso que a gente falou, né? Com essas vibrações mais altas, né? Nós estamos falando tudo isso, mas são coisas que você tem que se observar e anotar e fazer um processo de autoestudo, né? O que mais que ele bota aqui? Quando você realiza os seus desejos, o sentimento é de ufa ou de oba, né? Realizei aquilo, ufa. Ou seja, foi terrível, ainda bem que acabou, ou não, que bom que isso aconteceu e eu quero fazer de novo e vamos lá. E no final ele fala assim: você está mesmo disposto a largar tudo para seguir o seu propósito? É claro que bem forte o que ele fala, né? Mas é como se fosse isso, assim, aquilo que você chama de desejo, de sonhos, você faria mesmo sem receber nada? Faria simplesmente por uma motivação de fazer, né? Ou seja, acordar, estudar durante a semana, preparar um material, reunir pessoas no domingo, é uma coisa que eu falo oba ou que eu falo ufa quando acabar, né? Então, assim, são coisas para pensar, são dicas que eu estou trazendo aqui para vocês, para que a gente pense um pouco sobre as coisas que nós estamos fazendo e não deixe que esse sonho seu se perca, porque acho que o que a gente mais tem de interessante na vida da gente é quando a gente está gerando sonhos, sabe? Novos projetos. E às vezes a gente se perde muito nisso. Nada contra, mas se a gente tem um grupo onde a gente está aqui juntos e está o tempo todo conversando e buscando esse processo de autoconhecimento e nos expondo, nos permitindo conectar, vamos junto nessa proposta. Ontem eu me conectei com um grupo em Brasília de gestantes e elas estavam lá só falando de problemas, não sei o quê. Aí quando elas, Paty, agora fala um pouco de você. Eu falei, gente, eu tô com 2 projetos, estou fazendo mais um bate-papo, tô isso, tô aquilo. Aí elas assim, caraca! Mas assim, é porque é incrível, né? Assim, hoje eu busco me conectar com as melhores vibrações. É claro que muitas vezes eu tô lá embaixo, mas eu vou subir, entendeu? Eu não vou ficar embaixo, eu vou subir. Eu vou buscar respirar melhor, eu vou mentalizar o que eu quero, eu vou fazer uma meditação, eu vou para a natureza. Então, assim, eu sei que não é fácil. Muitas vezes a gente fala, parece assim, a Patrícia vive no mundo Patrícia. Mas a gente pode viver no nosso mundo mais adequado. Basta a gente querer, é uma questão de escolha. Então, pense nas escolhas que você está fazendo para você.
pense com carinho, né? A gente tem uma vida, a gente não tem uma vida para testar e depois voltar e fazer de novo. A gente tem uma vida, a gente vai errar, erra, mas faça, né? Procure o seu momento, priorize as suas atividades, veja o que reverbera melhor no seu coração. A gente pode morrer e não achar o propósito da gente, mas sonhe, cara, não deixe de sonhar, né? Porque os sonhos é o que te movem para frente. Quando você para de sonhar, você morreu, né? Quando você não tem mais nada para conquistar, você morreu. Ah, mas eu já atingi o sonho da família, já atendi o sonho do trabalho, já. Que ótimo. Quais são os próximos sonhos? Né, Tati? Quais são os próximos sonhos? Eu tinha vários sonhos e conquistei vários. Né? Eu passei... Tati, Oi. eu acho também que em relação a sonhos e realizações, é legal também dar valor às pequenas coisas, né? Total. Nem sempre o sonho é uma coisa grandiosa. Não precisa. É o que você falou, do surf que você falou. Eu tinha um sonho de surfar. Cara, quando eu surfar, fica feliz por aquelas conquistas. Então, minha dica para vocês, além disso tudo que a gente falou, escrevam um histórico. E essa era a tarefa, Tati, que eu ia falar contigo. Escreva um histórico dos seus sonhos, né? De tudo que você conquistou. Vai passando ano por ano e vendo tudo. Eu quero aprender a fazer um bolo de fubá. Vou falar com a Cris. E um Oba! Sério, ontem eu entrei aqui no quarto de tarde e aí eu sentei assim na cama, fiquei olhando para nada e pela primeira vez aqui em Botafogo, talvez não seja a primeira vez, mas pela primeira vez que eu percebi o som do bem-te-vi. E aí eu cheguei perto da janela, foi uma coisa incrível, até coloquei no meu Instagram, os passarinhos cantando aqui, um sol vindo por entre as árvores. Gente, aquele foi um momento de felicidade tão grande. Pequenas coisas que mudam o nosso dia. É verdade, a felicidade está nas pequenas coisas, né? A gente tem que ver. E assim, acho que o que fica de tudo isso assim, é a gente não se acomodar. A gente está sempre buscando, né, essa coisa. Tudo bem que, assim, todo mundo às vezes coloca o sonho como uma coisa muito lá na frente, né? Então, a gente fazer esse nosso dia a dia mais gostoso, que nem você está aí apreciando os pássaros, entendeu? O Julião lá que está curtindo tanto, né, estar em casa, entendeu? A gente fazer esses momentos aí, estarmos aqui juntos hoje, que felicidade, que é essa conexão com a gente, assim, da gente ter achado uma afinidade junto, assim, tá buscando. Então, acho que é muito disso também. Então, Paty, por isso que eu até botei no grupo, você é a nossa inspiração, assim, porque você tá nessa liderança, inspirar a gente a estar buscando o melhor, isso é muito bom. Então, você fez o teu propósito aí, pode ter certeza disso. Oh, que linda. Mas é isso, assim, é o que... Quais as escolhas, né? E ainda tem mais uma coisa que ele bota aqui, estava aqui dando uma olhada no resumo. Eu tenho um resumo porque eu tenho vontade de fazer um workshop disso. Eu tenho um resumo do livro e aí ele bota assim, o que é destino? Aí ele bota assim, algo já determinado e refere-se ao futuro. E o que é desígnio? Algo a ser determinado, dá sentido e direção à vida, é revestir-se de propósito e significado. Impacto no futuro das decisões tomadas no presente. Não se trata do que farei se isso acontecer, mas o que eu estou fazendo, né? Então, é colocar ação, né? O que você está fazendo para construir o seu futuro? Fácil não é, muitas vezes você vai ficar no limbo. Mas lembra que ao não ter sonho, você fica no limbo, né? E você quer ficar no limbo? Pode ser sonhos menores, né? A Lê Lima falou para mim, tô tocando, voltei a tocar teclado. Eu falei, nossa, que maneiro, porque são momentos pequenos, mas que você realiza uma vontade própria. Tô andando. Eu falei, caraca, que maneiro que você tá andando, porque assim, é um momento teu, é um momento onde você chega ali e realiza coisas suas, sabe? Pode não ser um sonho, mas é um momento teu, onde você se conecta, onde você para, tira todas as pessoas que estão ao redor e se conecta consigo mesmo, entendeu? E o que vai te fazer ajudar muito isso? É isso que a Fatinha falou. É se conectar com pessoas que estão reverberando na mesma sintonia com você. Então, só estamos aqui porque estamos reverberando na mesma sintonia. Porque a pessoa que não está nessa vibração, ela não vai chegar aqui, né? Porque são energias. Então, egrégoras que te ajudam a chegar onde você quer.
eu quero melhorar, eu quero mudar, mas eu estou conectado com egrégoras que me levam para outro caminho, então já está errado, né? Já está errado nesse sentido de você não está buscando o caminho correto, né? Quando você quer estudar inglês, você vai buscar um grupo de pessoas que estudam inglês. Quando você quer aprender qualquer coisa, uma luta, você vai para aquele grupo que faz luta. Então, é se conectar com os grupos que vão te ajudar nesse sonho teu, né? Então, observe que grupos são esses. Lembrando que sonho é emocional, mas que para você agir, você tem que agir com o mental. Ou seja, você tem que planejar, botar metas, né? E eu queria, antes de finalizar, eu queria fazer uma experiência, a gente queria fazer uma prática com vocês, na verdade. Eu queria que vocês experimentassem um pouco disso tudo que nós falamos, porque o que vai te ajudar a conectar consigo mesmo são principalmente os respiratórios, né? Onde você vai começar ali a romper a fronteira do inconsciente e começar a acessar mais. Eu queria também fazer uma técnica de mentalização, então fica a dica aí para vocês também utilizar essas ferramentas, mentalização, respiração, mentalização. A gente vai fazer uma técnica com isso tudo. E mentalização, eu utilizo muito um quadro onde eu boto algumas coisas que eu quero. Isso funciona por quê? Porque a gente sempre fica assim, eu já sei o que eu quero, né? Você sabe o que você quer, Alê? Você sabe o que você quer, Julião? A gente fala assim, a gente sabe o que a gente quer. Só que quando você bota uma figura ou escreve, se aquilo você diariamente começa a ver e não reverbera no teu coração, tu vai ver que não é aquilo. Então você diariamente está vendo uma imagem e para um pouquinho e começa a mentalizar você com todas as sensações, traz o emocional, o desejo ardente em cima daquilo. É um treino, gente, é técnica. Se aquilo começa a não reverberar para você, você vai ver que logo aquilo que você imaginou já não faz parte dos seus sonhos. Então, utilizem essas técnicas também. Pode ser um desenho, se você é bom para desenhar, desenha. Se você não consegue desenhar, pega imagens de coisas que você gostaria de atingir e começa a deixar com que treina o desejo ardente surgir. Tem muitos livros que falam sobre isso. Napoleão Hill fala muito sobre isso, sobre o desejo ardente. Tem a carta do Bruce Lee, que fala que ele escreve uma carta para si mesmo e depois conquista aquele objetivo depois de alguns anos. Então, assim, muitos escritores nessa área colocam isso, esse desejo ardente, como a grande sacada para você realizar as suas ações, tá? Não é mentira, só que você tem que executar. Vou te dar mais um exemplo meu, Julião. Eu, quando morava com meus pais, eu fui morar no Tocantins, não queria morar no Tocantins, sofri bastante de morar lá, e eu ficava pensando em voltar para o Rio. Meu desejo era muito forte em voltar para o Rio, e todo ano eu pegava um mês das minhas férias e ia para casa da Tatiana que me ouve aqui. E passava um mês na casa da Tati e eu falava assim, cara, eu quero morar no Rio, eu quero morar no Rio, eu quero morar no Rio. Só que não tinha condição, como é que eu ia morar no Rio? E eu falei, pai, eu quero morar no Rio. Aí uma das vezes que eu fui pro Rio, eu já estava acabando a faculdade e fiz uma seleção na FGV. Eu queria fazer a FGV, que era a melhor faculdade de administração. E eu fiz e passei. Quando chegou a cartinha lá em casa para um MBA, eu falei, pai, olha só, eu passei no MBA lá na FGV, eu quero ir morar no Rio. Só que meu pai não queria que eu fosse morar no Rio. Só que quando ele viu aquilo, ele falou assim, minha filha, você quer ir morar no Rio? Eu vou então te ajudar com o MBA. Só que eu não tinha onde morar. Mas eu fui e nunca mais voltei. Então, quando você bota um desejo ardente, tem detalhes disso tudo, mas quando você bota um desejo ardente em cima de algo que você quer muito conquistar, não tem volta. Porque tudo vai acontecer para que aquilo reverbere da melhor forma, né? Eu passei na Ipiranga para trainee sem passar na prova. Por quê? Porque meu desejo era tão alto de conquistar aquilo. Mas você conquistou do nada? Não. Para fazer a prova, eu estudei pra caramba, estudei tudo que eu podia sobre o posto Ipiranga. Então, assim, anos e anos trabalhando. Eu trabalho desde 17 anos. Então, assim, existe um preparatório, nada acontece por acaso. A Patrícia teve sorte. Lembra do livro A Sorte Segue a Coragem, do Cortella, que eu falei para vocês? Dá uma lida nesse livro, eu achei bem interessante.
Às vezes a gente fala assim, a Patrícia teve sorte de entrar numa grande empresa. Eu sempre trabalhei em grandes empresas, gente. A Patrícia teve sorte de trabalhar em grandes empresas. Eu acho que a Tati até uma vez comentou isso comigo, que uma amiga dela falou assim, nossa, a Patrícia trabalhando em grandes empresas? Veio do Tocantins. E quando se preparou para ser instrutora? Pô, foi outra porrada. Foram 20 anos aí quase. 20 não, mas uns 10, 11 anos antes de me tornar instrutora. Então, assim, nada é por acaso, né? Então, a gente se prepara, a gente corre atrás. Então, vamos fazer a nossa vivência antes de terminar? Se alguém quiser dicas do quadro que o pessoal de coaching chama quadro dos sonhos, eu tenho no meu celular. Então, no meu celular tem as imagens daquelas coisas que eu quero conquistar, enfim. E olha que doido. Eu não imaginava vir para Portugal, né? Mas tinha num... Oi? Se eu fosse desenhar, ia ser um negócio assim, ó. Eu não imaginava vir para Portugal, mas eu tinha uma vontade de morar fora. Por algum motivo eu botei para conhecer. E olha o que aconteceu. E o Marcelinho está dizendo, Marcelinho Lardosa está dizendo uma coisa que é fundamental. Faça tudo o que puder pelos seus sonhos, mas deixe que o universo conspire. Deixe que o universo ajeite as coisas, porque você pode estar achando que o teu sonho é para um lado, achando que aquilo é o certo, né, Carolzinha? Eu vou para São Paulo, todo o meu direcionamento é para São Paulo, e Carolzinha hoje está em Recife e vai casar. Então, assim, super se identificou com o hospital, o trabalho, tá, né? Pelo que eu entendo, tá super bem. Então, assim, muitas vezes a gente faz tanto esforço para ir por um outro lado, às vezes até por desejo de outrem, só que a vida tá mostrando pra gente que não é por ali. Então, faça tudo o que precisar e deixe... Verdade, Paty, São Paulo era o sonho da minha mãe, não meu. Pois, é isso que eu tô falando. O desejo seu, os seus sonhos são desejos seus ou são desejos de outras pessoas? Eu sabia disso. Né? Para explicar para os outros, né? Porque na verdade eu sempre quis vir para cá. Minha mãe que sempre sonhou que eu fosse para São Paulo, porque a formação médica em São Paulo é melhor e tal. Mas eu acho que o melhor é onde a gente é feliz, não onde realmente é bom. É bom para quem? É bom para quem? Vamos fazer uma experiência então antes de finalizar? Você pode ou deitar com as costas no solo ou ficar sentado. Fica tranquilo. A ideia é só que você vivencie essa experiência, porque quanto mais descontraído você tiver, melhor vai ser. Então, eu vou buscar uma água, enquanto isso eu vou botar um sonzinho para vocês descontraírem o corpo. Só um minutinho. Então, ache um lugar confortável. Comece a descontrair o seu corpo. Vou buscar uma água e já volto. Vamos fazer uma experiência, uma prática agora, Marcinha. Oi, voltei, estão aí ainda, que bom. Então, vamos fazer uma prática agora, experimentando um pouco essas técnicas que nós temos de respiração, de mentalização. Então, ache um lugar bem confortável, pode ser sentado ou deitado. Feche os olhos. Vai descontraindo o seu corpo. Deixa a respiração bem profunda. Então, inspire de forma ampla, profunda. Retenha por alguns instantes com ar nos pulmões. E vá soltando o ar bem devagar. Descontraindo todo o seu corpo. Leve atenção ao corpo apoiado ao solo ou apoiado à cadeira que você está. Deixe a coluna ereta.
Deixe a sua face descontraída. E vai deixando a respiração cada vez mais profunda. Então, encha a parte baixa, média e alta dos pulmões, ou faça apenas a respiração baixa, de forma ampla, profunda. Inspire, dilatando bem o abdômen. Retenha com ar nos pulmões. Precisando exalar, faça isso bem devagar. Vai descontraindo todo o seu corpo. Vai descontraindo os dedos dos pés. Panturrilhas. Coxas. Quadris. Descontraia também as costas, os ombros, braços, antebraços, mãos e dedos das mãos. Faça novamente uma inspiração ampla, profunda. E ao exalar, descontrai o pescoço, os músculos da face, descontraindo sobrancelhas, pálpebras, glóbulos oculares, maxilares, orelhas. Descontrai a língua dentro da boca, deixe os lábios semiabertos e perceba-se totalmente abandonado. Se mantenha lúcido e acordado, ouvindo tudo que eu disser, para filtrar e assimilar somente aquilo que você quiser. Agora traga em seu coração aquelas melhores emoções. Emoções que te trazem satisfação. Então lembre alguma situação na sua vida que te traga satisfação, alegria, serenidade e amor. Traga agora em seu coração todo esse sentimento na altura do seu coração e comece a ver essa região numa coloração rosada, reverberando todos esses sentimentos, essas melhores vibrações. Deixe isso reverberar em seu corpo. Sensação de satisfação, de alegria, de amizade, de amor fraternal, de serenidade. Desde que esse desejo ardente reverbere por todo o seu corpo. Traga à sua mente essas sensações mais poderosas, essas sensações que te fazem um ser humano muito melhor, muito mais positivo, para realizar as melhores ações. Deixe essa coloração rosada reverberar por todo o seu corpo. Se veja totalmente envolvido nessa coloração rosada, brilhante. Sinta-se totalmente abraçado por todas essas pessoas que se conectam hoje. E agora eu quero que você se direcione para uma montanha. E no alto dessa montanha, você lá de cima começa a observar a sua vida. Começa a observar todos os seus passos, todas as suas ações. E comece a visualizar para onde você quer ir, aonde você quer chegar, que conquistas você quer realizar. E deixe isso muito nítido na sua tela mental. Quais são as próximas ações? Quais são as próximas atitudes que reverberam esse sentimento de amor, de amizade, felicidade, alegria e satisfação? E faça isso sempre. Deixe que toda essa energia poderosa, toda essa energia de amor fraternal reverbere em seu coração e se conecte diariamente consigo mesmo.
Esse é o seu melhor presente. Agora comece a retornar dessa montanha, retornando para o local onde você está, sentado ou deitado. E agora eu quero que você traga esse olhar para a altura do seu coração, visualizando essa energia rosada, brilhante, reverberando além do seu corpo, jorrando essa energia poderosa de amor, de amizade, para que você se conecte a essas vibrações mais sutis. E deixe sua concentração no seu coração. Deixe a sua concentração nesses sentimentos. Faça isso sempre. Agora faça uma respiração ampla, profunda. Comece a retornar. Faça uma respiração ampla, profunda. Sinta o tato do ar que toca as suas narinas. Sinta o tato do ar que toca a sua pele. Movimente a língua dentro da boca, estimulando o paladar. Ouça melhor os ruídos externos. Abra os olhos, enxergando mais cores, formas. Comece a movimentar o seu corpo. Espreguice, boceje. E assim finalizamos esse exercício de hoje. Um exercício que trabalhou técnicas respiratórias, mentalização e um pouquinho de concentração. Então você pode fazer isso todos os dias, treinar a sua mente para buscar esse sentimento interno e se conectar com essas vibrações. E essa é a minha mensagem final. Você faz parte dos meus sonhos. E eu sou muito grata por isso. Tá bom? Finalizamos! Lindinha, Paty. Muito obrigada. Obrigada a vocês por estarem Obrigadão, Paty. Obrigada. Feliz Dia das Mamães. Obrigada, Né? Paty. Obrigadão aí, Paty. Feliz Dia das Mães. Bora tirar nossa foto? Tereza, cadê você, Tezinha? Oi? A mulherada toda se arrumando. É. Olha a Tê! Tô na rua. Bora lá? Colocar uma foto. Moniquinha, vai sair na foto? De máscara. Não. É de pijama. Peraí, mais uma. Peraí. É isso, bom domingo, feliz Dia das Mães para vocês. Bom Dia das Mães, Para vocês também, feliz Dia das Mães. Valeu. Bastante domingo. Ótimo dia. Tudo de bom aí, galera. Só o finalzinho, mas valeu a pena. Valeu, Isso gente. aí. Feliz Dia das Mães. Obrigada, gente. Valeu. Beijo, beijo grande, gente. Beijo grande. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Beijão, beijão, beijão. Beijão. Sabe, né, Pepe?